Bom, hoje a gente vai falar sobre assistindo essa live gravada. Passa um pouquinho pra frente as íntegras. Vamos ver se a gente essa live, tá? Ai, meu Deus, o assunto é tão importante hoje, né? Mas às vezes acontecem essas coisas de internet mesmo. Então vamos ver se vai voltar aqui. E eu tô esperando vocês me sinalizarem se a live tá cortando novamente ou se ela tá melhor, tá? Eu saí e entrei, tirei o microfone sofisticado aqui. Vamos ver se vai funcionar agora, tá bom? Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto tão importante. Eu acredito que já esteja mexendo um pouquinho na energia. E para quem conhece os meus produtos, para quem está nos meus workshops, para quem está nas minhas formações, sabe que quando a gente conversa sobre trauma e conversa sobre sombra, a energia ela muda. E a energia começa a oscilar na internet. Dá problema na internet. Então, assim, às vezes eu vou atender alguém e a internet da pessoa cai, por quê? E aí, minha internet tá sempre perfeita. Mas daí, quando vai falar comigo, quando a gente vai trocar e mexer num campo energético, porque hoje o assunto que eu vou falar, ele não é um assunto... Ele é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito delicado e eu vou buscar, com o máximo possível, trazer um pouquinho da minha história pessoal para que você entenda o que é o trauma. Porque às vezes a gente pensa, né, que trauma é apenas uma coisa que aconteceu pontualmente na vida, mas não, tá? Trauma não é uma coisa que aconteceu na vida. Trauma é todo um jeito que você foi educada, que danificou várias partes suas e que hoje você pode estar com muita dificuldade, se sentindo atrasada em áreas da sua vida porque você tem sintomas de traumas não resolvidos em você, tá? E é isso que eu faço na abordagem do método SCI. Eu ajudo a pessoa, eu ensino como a pessoa pode ajudar alguém a sair do trauma e também se auto-aplicar o método para sair do trauma, tá? Para lidar com esses sintomas. Então, primeira coisa, o que pode ser, né? O que acontece? Será que eu tô no trauma, Evelyn? Me diga aí, será que eu tô no trauma? Será que eu tô traumatizada? Como a gente sabe que a gente tá traumatizada? Quando nós reagimos de forma emocional, muito excessiva, tá? Uma pessoa fez assim pra você, ó, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu vou fazer uma cara neutra, tá? Uma cara neutra pra você, só pra você ver se você tá no trauma, gente, é só um exercício, tá? Então, eu vou fazer uma cara neutra pra você, uma cara neutra. E aí eu quero que você diga aqui no chat como você se sentiu olhando pra mim, eu fazendo essa carinha neutra pra você, tá? Vamos lá. Uma cara neutra, tá? Nem braba nem nada, só uma cara neutra. Essa é a minha cara neutra, tá? É uma cara neutra, não tô sorrindo, não tô triste, não tô nada. Então, como você se sentiu olhando pra mim, fazendo essa cara neutra? Parece que eu tô brava pra você? Parece que eu tô... que eu tô te acusando de alguma coisa? Como você interpretou essa minha expressão? Ó... Então a Verônica falou, eu me senti julgada, eu me senti indiferente, eu me senti ignorada. Séria? Sim, mas como você se sentiu? Não você analisando a minha cara. Eu me senti intimidada, eu me senti invadida, eu me senti um pouco ansiosa, indiferença, tá? Mas indiferença, eu me senti ignorada? Isso? Nesse sentido? Assim, e me senti ignorada. Me senti analisada. Tá vendo? Agora, você parece brava. Tá. Senti que duvida de mim. Vocês estão vendo? Isso tudo tá dentro de vocês, tá? Isso é o trauma, tá?
Agora eu vou fazer outra carinha, tá? Vou ficar aqui, né? Tô sorrindo aqui pra você. Tô te vendo. Tô te vendo. Como é que você sente quando eu faço assim? Eu imagino cada um de vocês. Nem sei quem é, mas é engraçado assim. Imagino, tu me olhando. Me senti desconfiada. Agora você me escuta e me acolhe. Me senti bem-vinda. Acolhida. De boa. Eu me senti aceita. Eu me senti acolhida. Eu me senti bem-vinda. Acolhida deboche, ó. Olha aí, ó. Desconfiada, ó. Tô desconfiada. Na dúvida, viu? Será que ela, né? Será que a Evelyn tá sorrindo pra mim? Será que eu mereço esse sorriso da Evelyn, né? Será que se ela sorrir pra mim, ela vai querer algo de mim? Né? Ah, algo tá estranho, ela tá sorrindo, né? Ela tá... Olha, quantas respostas, né? Eu me senti insegura, eu me senti acolhida. Não parecia real. Assim, alguém tá sorrindo pra mim e não parece real. Gente, tá? Vamos lá. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Olha quantas realidades existem aqui. Olha quantas realidades existem aqui. Ó, eu me senti como se estivesse rindo de mim e não para mim. Uau! Né? Olha quanta descoberta. Fazendo um pequeno exercício, olha quanta descoberta. Quanta descoberta do teu eu que tá ferido, do teu eu que tá traumatizado, né? Esse eu, será que tá rindo de mim? E se essa pessoa tá rindo de mim? E se a pessoa, ela tá rindo pra mim e ela quer algo de mim? Né? E eu não mereço o sorriso dessa pessoa, tô desconfiada, né? Então tudo isso, gente, é um exercício pequeno, tá? Pra mostrar como tá você, como tá você por dentro, né? Normalmente, quando a gente tá no trauma, tem traumas ocultos. Traumas ocultos, nós olhamos pra alguém, tá? Nós olhamos para alguém e essa pessoa tem um rosto neutro e a gente já projeta que a pessoa tá braba com a gente, tá? De repente foi porque muito tempo alguém ficou brabo contigo. Alguém te ignorou, tá? E aí, hoje alguém te olha de forma neutra, neutrox, né? Que nem o shampoo lá, neutrox. E você olhou pra pessoa e você já diz, meu Deus, isso não é seguro. Eu preciso tanto que ela sorria pra mim, pra eu me sentir segura. E aí a pessoa não sorri pra ti. E aí você se sente desconfortável. Você se sente meio insegura. E até aí tudo bem, tu entende? Porque é meio que uma questão de ser humano, né? Eu prefiro bem mais que as pessoas sorriem pra mim quando eu atendo alguém. Pode até ser que a pessoa não tá tão legal, né? Porque eu tô atendendo, ela deve ter uma questão. Porém, se ela dá um sorriso pra mim, mesmo que ela... eu não tô bem hoje, né? Mas ela tenta me dar um sorriso, aí eu dou um sorriso pra ela de volta, né? Agora, se eu atendo alguém que tá assim, ó. Né? Um eu olhando assim. E esse método aí, como é que funciona? Né? Aí eu vou ficar... Ui, essa pessoa tá me intimidando, né? E meu corpo, minha fisiologia vai responder, minhas emoções vão responder, porque essa expressão, né, de desprezo, de desaprovação, quantas vezes você não viu, e eu também vi na minha vida, né? Alguém olhou pra você com uma cara de desprezo. E aí isso já engatilha todo o mecanismo oculto do trauma.
todo o mecanismo oculto da sua criança interior ferida. E aí acontece os fenômenos da projeção, né? Por exemplo, um chefe, né? Então, o pai foi autoritário, o chefe é autoritário, né? Então, a pessoa pode estar trabalhando num lugar no qual os gatilhos, ela retraumatiza, né? Reencena aquela orquestra, né? Aquela dança do trauma com o pai, agora no chefe. E novamente se sente subjugada, e novamente se sente imobilizada, e novamente se sente sem poder. Novamente se sente rebelde, porém precisa do emprego, né? Entre aspas, né? Não necessariamente precisa daquele emprego, né? Mas talvez porque não percebeu que o emprego retraumatiza, que o emprego pisa no calo do trauma, permanece num lugar que retraumatiza. E aí se sente presa dentro de si mesma. Então, quando a gente vai falar de trauma, a gente não vai falar só do eu, né? Do eu que se sente traumatizado, mas do ambiente que traumatiza e tudo que relembra aquele trauma. Né? Tudo que pisa no meu calo, pisa no meu calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho um trauma e aí eu vou lá e é quase que uma coisa inconsciente, né? Eu vou lá e busco pessoas semelhantes, né? Similares ao que me traumatizaram. E aí eu percebo que minha vida parece meio que sempre a mesma coisa, né? Eu sempre me sinto dessa determinada forma, eu tenho medo que o outro me machuque. Eu me sinto insegura. Nunca encontro a minha segurança dentro de mim, tá? Isso é o trauma. Então, quando a gente é criança, se a gente passa por situações que não são legais, por exemplo, não só situações de violência, tá? Não só situações de violência, mas situações nas quais eu não pude ter um espelho, né? Eu não pude ter alguém pra dizer assim pra mim: oi, eu tô contigo aqui, você tá sentindo isso, você tá com fome, né? Esse espelho, você quer brincar? Né? Alguém que vai me ajudar a saciar e a nomear minhas necessidades. Quase ninguém teve esse luxo de ter uma figura acolhedora e maternal. E aí, se eu estou simplesmente sem conexão com o adulto, e tem muito disso, né, dos adultos, principalmente nos anos 80 e 90, deixarem as crianças em casa, eu não vou saber me saciar as minhas necessidades porque eu sou uma criança. Eu não tenho toda a habilidade de autorreflexão. E essa negligência das minhas necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais, porque eu preciso, naquela época de criança, naquela época eu precisava de orientação, precisava de educação, de receber limites saudáveis, precisava de alguém me ajudando, me acolhendo, né? Porque eu precisava de alguém do lado de fora para me regular emocionalmente. E se não teve isso, e se foi ao contrário, que acontece muito, que eu precisei regular minha mãe, você precisou regular sua mãe emocionalmente, peraí, você é minha âncora, e a mãe projeta em você para você regular ela, isso é um trauma. Não é uma história bonita que você contar, mas é um forte laço que eu tenho com ela. É uma história traumática. Porque no momento que você precisou que alguém nomeasse as suas emoções, você olhou para alguém que olhou para você e disse assim: você precisa me ajudar. Mas você não tinha antídotos, recursos. Você era uma criança, você não era desenhada supostamente para regular uma mãe. Você era uma criança. Você podia até ser madura, mas você não tinha como regular a sua mãe. E o que gera isso? Isso gera a pior crença limitante, que estraga a vida de qualquer pessoa. Ela não é só uma crença, ela não é só um pensamento, ela fica entranhada na fisiologia, no espírito, que eu sou responsável pelas emoções e comportamento dos outros, ponto. Estragou sua vida. Estragou sua vida. Sabe por quê? Porque no momento que você tem essa crença,
No momento que você tem essa crença, você vai assumir culpa. Alguém vai dizer assim, ó, culpada. Aí você vai dizer, sou eu. Alguém vai dizer assim, você tem que ser perfeita. E você vai dizer, ai, desculpa, realmente eu não fui perfeita. Então, no momento que você tem isso entranhado em você, você não se dá o direito de ser humana, ser imperfeita. Aí você atende, por exemplo, se você é uma terapeuta, aí você atende alguém. E aí essa pessoa diz assim, essa pessoa ainda não tá com o nível de consciência evoluído. E ela diz assim, ai, que terapia ruim, me senti mal aqui. Aí você diz assim, poxa, eu devia ter feito ela se sentir melhor. Eu falhei como terapeuta. Essa crença, ela leva você para lugares bem, bem difíceis. E cada lugar que ela te leva, vai ter alguém do lado de fora que vai dizer assim, é assim, você é culpada pelo que eu sinto, você é culpada. E esse dedo aqui, ó, que eu tô fazendo, né, você é culpada. Esse dedo aqui faz com que, de forma inconsciente, você começa a rastrear. Você começa a jogar a tua energia pro lado de fora, tá? Um controle psíquico para rastrear se você se tá tudo bem. Se tá tudo bem com todo mundo, se tá tudo bem. Porque todo mundo tem que estar bem, tá feliz contigo, te amar incondicionalmente para tu se sentir segura. Mas quer saber essa moral dessa história? Quer saber o final dela? A vida, ela é muito interessante, o movimento da vida. Ela vai te levar para esse lugar, para confirmar essa crença de que você é responsável pelos outros. Ela vai te levar, tu vai se tornar um monte de coisa, espero que não, né? Mas eu, no meu caso, essa crença, ela me levou para lugares bem desafiadores. Viu? Você não foi isso, você não foi isso, você não foi isso, olha o que você fez, olha o que você errou, né? E aí gera o quê? Uma autocrítica, uma pressão interior. Então, nesse momento da minha vida que eu tava com essa crença ativada, eu sou responsável, né? Pelo faturamento da corporação que eu trabalhava, né? Sou responsável por tudo, né? Pelo mau comportamento das minhas colegas de trabalho na época. Eu sou responsável pela cara feia que o outro fez. Eu sou responsável pela gritaria que o outro deu, né? Eu sou responsável, eu que sou errada, eu que sou culpada, né? E isso tava em nível inconsciente, meu. O que gerou? Eu até fiz aqui gerou dívidas, eu entrei em dívidas. Gerou acidente de carro, quase morri 2 vezes. O meu relacionamento com o Rafa era péssimo, né? Nós não tínhamos relações conjugais, amorosas, a gente não tinha conexão. E eu me tava num lugar muito difícil, muito complicado, e eu não sabia o que era. Meu corpo traumatizado. Então, esse lugar de que falaram pra mim quando eu era criança, você é uma má menina por sentir isso, você não se comportou dessa forma. E porque você não se comportou dessa forma, de vícios, eu era viciada em álcool, porque você não se comportou dessa forma, você merece ser castigada. Porque você não se comportou dessa forma, eu estou sofrendo, você está estragando a minha vida. Isso aqui, ó, pegou em mim. Pegou, eu fiz, eu fui, olha, aconteci, e era isso, uma culpa. E eu não e sabe o que é o trauma? É não conversar com ninguém. É não ter ninguém pra dizer assim, Evelyn, o que te falaram não é verdade. Existe uma outra forma de viver, né? Isso não é espiritual, cada um, né? Você só é uma criança, não existia ninguém pra me conversar sobre isso naquela época. Então, eu assumi a culpa. É o famoso egocentrismo, né? E isso gera todo um campo, né? Então, a minha vida foi desabando até que eu tive um desespero, né? Uma catarse, ativa autopunição, exatamente, o masoquismo, né? Eu tive uma catarse no banho, tá? Eu tava tomando um banho, eu tava chorando muito, eu tava muito triste. E eu disse assim,
Deus, olha só, eu não quero mais viver. Assim não. Porque minha vida tinha chegado num lugar que eu não tava curtindo a minha vida, eu não tava curtindo o resultado, não gostava de quem eu era por dentro. Isso tem muito a ver com trauma. Eu não sinto algo bom dentro de mim, né? Eu não sinto algo bom dentro de mim, isso tem a ver com trauma. Sabe as sensações aqui? Viscerais? Não tô feliz por dentro. É como se meu corpo estivesse triste, tá? Isso é o trauma. E aí eu pedi pra Deus uma iluminação, porque eu queria estar viva. Tinha um eu meu que queria estar vivo. Por mais que ele tava desse tamanho, né? Mas ele tava assim, Deus, me ajuda, né? Era bem pequenininho, mas era uma fagulha, né? Era como se fosse uma faísca. Sabe quando você vai acender uma coisa e ele começa a faísca, né? Era uma faísquinha desse tamanho, desse tamanho. E essa faísquinha acendeu. Foi quando que eu tive a visão, né? Eu tive uma visão espiritual. Foi quando que meu trabalho começou com a criança interior. E aí, o eu superior, ele me mostrou. Olha aqui, Evelyn, quem tu é? O que tu acreditou? E aí eu vi tudo assim, né? Eu vi na minha frente a minha criança de 6 anos de idade. E aí, quando eu olhei pra ela olhou pra mim e ela disse assim, eu sou culpada. Eu sou culpada pelo divórcio dos meus pais. Eu sou culpada pela minha mãe sofrer. Eu sou culpada por minha família estar se distanciando. Eu sou a culpada. Eu sou a responsável. E daí, na hora, é como se fosse a consciência me mostrando. Você viu o que você fez? Essa crença te levou a todas essas coisas da tua vida. Daí, pum! Aí eu recebi toda a visão de todos os campos da minha vida. Até aquele momento que eu tava triste no banheiro. A escassez, o vício, o vitimismo, receber bode expiatório, tudo foi muito rápido. E eu, que é isso? E aí, eu pela primeira vez na minha vida, tive uma alquimização dentro de mim. Eu tive compaixão. E eu tive perdão por mim. Porque eu entendi que nunca tinha sido uma escolha consciente tudo que eu fiz. Não tinha sido uma escolha de um eu malvado e de algo que é falha de caráter e que o demônio estava em mim. Nunca! Tinha sido sempre uma criança que acreditou coisas erradas, que teve uma educação e por conclusões errôneas, né? Coisas que foram faladas para mim e coisas que eu recebi, também coisas que eu mesma como criança concluí, havia me levado para criar uma vida realmente muito difícil. Difícil em nível interior, principalmente, difícil em relacionamentos. E aí, quando eu senti pela primeira vez compaixão na minha vida, por mim, aquela voz que era muito difícil, aquela voz do trauma, aquela voz do ego, ela diminuiu e ficou um silêncio em mim. E aí eu pensei, ufa, acho que aqui tem alguma coisa acontecendo. E aí depois disso tudo, né, eu comecei a entrar nesse ramo da sombra e da cura do trauma. Então eu comecei a ter mais visões de como é o trauma. Então quando você tem um trauma, quando você sofre isso, quando você sofre esse lugar de você é responsável, quando você tem o teu ego, a tua personalidade, ela é esmagada por violência, por ignorância, por bullying. O teu ego, ele fica fraco. Então, o teu eu, o teu self, a tua psique, ela cria uma recompensa para isso. Para você viver, para você sobreviver àquele caos da sua infância. Então, você não é mais teu eu verdadeiro e você também não tem mais uma força, né? Uma força pessoal, um ego forte. Você é alguém frágil. E, normalmente, a psique, ela se dilacera, né? Como se você tivesse várias subpersonalidades. E todos nós temos subpersonalidades, tá? Querendo ou não, com trauma ou não. Mas quem tem trauma tem 2 subpersonalidades que são muito ativadas. Esse protetor, que eu falei desde o início da nossa live, que era o nosso inimigo, ele se torna um guardião e essa criança presa. E isso fica, né, essa vulnerabilidade presa. Então, a partir do momento que a minha vulnerabilidade está presa, eu não consigo sentir compaixão por mim e nem pelo outro. Eu tô dura comigo e com o outro. O outro que se vire, eu não consigo perdoar o outro, não consigo me perdoar.
então eu vivo no inferno, né? Porque quando a gente não consegue se perdoar, eu nem diria perdoar o outro, eu me perdoo, né? Eu me perdoo por ter acreditado aquilo, né? E consequentemente o perdão vai alquimizando para outros lugares. Então o trauma ele faz isso, né? Isso é como se fosse um mundo, o mundo invertido do trauma. Então você não é mais você mesma. Então você precisa contar com o quê? Com coisas que vão fazer você sobreviver nesse ambiente. E aí entram os personagens. A menina boazinha, o bode expiatório, a menina invisível, a menina quietinha. Entram os personagens, né? Ou a menina, ou o raivoso. Entra vários personagens e a pessoa ela não é permitida ser ela mesma porque ela já tá num ambiente traumatizado. Ninguém pode ser ninguém. Ninguém pode ser o eu verdadeiro. Ninguém pode se conectar com a vulnerabilidade, falar dos sentimentos, criar consciência, porque não é permitido, tá? Isso não é uma coisa... Nossa, que triste, Evelyn. Isso aconteceu em todas as famílias do Brasil. Se a pessoa não teve autoconhecimento, não tem como, tem essa divisão. E aí, quando eu quero me tornar mais plena, mais consciente, quando eu quero... Bom, agora eu vou construir minha vida de adulta. Essas oportunidades escuras vão aparecer. Então, eu tenho agora um empreendimento, né? Eu atendi uma íntegra, ela tinha um projeto. Ela tinha um projeto de lançar uma loja online. E ela tava com muito medo. E ela tava fumando muito e muito perfeccionista. Então, o que a gente entendeu juntas, né? Usando o método DCI. Vou trazer esse caso pra você, porque fica mais fácil, né? Explicar. A gente entendeu que ela teve uma infância que ela foi completamente abandonada, fisicamente e emocionalmente. Quando criança, então ela era muito criança, e ela foi criada por pessoas autoritárias e que faziam bullying com ela e abuso de poder. Então logo ela desenvolveu uma personalidade boazinha, ela se protegeu pela boazinha e pela perfeccionista, e aquela super independente. E aí que eu quero entrar com vocês. Então, isso ajudou ela, né? É uma menina independente, é uma menina mais madura, é uma menina perfeccionista, é uma menina boazinha. Então, são tudo características que pra outra pessoa vai ser bom. Pro outro é bom, né? Pra um pai, pra um professor. Ah, ótimo. Ah, ela tira notas excelentes, né? Ah, ela é super funcional, né? E o trauma, ele pode deixar a pessoa totalmente funcional. Totalmente. Não tem nada, assim, a não ser que quando ela perceba que ela quer ser uma pessoa, se sentir diferente por dentro. E aí... ela diz assim, poxa, mas por que eu não me sinto diferente por dentro, tá? Quando eu começo a perceber que eu me sinto mal por dentro, eu percebo isso, né? Que tem alguma coisa traumatizante aqui. E aí, a gente percebeu que ela estava passando por agora um processo que a criança dela estava com medo, muito medo. E ela, como adulta, como sempre teve pais ausentes, o espelhamento ela não teve. Como eu lido com medo? Coisa simples, todo mundo tem medo. É simples, eu tenho medo, você tem medo. Não tem nada de errado em ter medo. Só que como eu lido com medo? E eu não tive ninguém pra lidar com o meu medo. O que eu faço agora? Então, o que o adulto resolve? O ego do adulto. Vamos fumar um cigarrinho, vamos beber um vinhozinho, vamos olhar o Netflix, né? E vamos empurrar pra sombra. E o medo começa a crescer. O medo, né? Tu fuma o medo, tu bebe o medo, tu olha o medo, mas tu não consegue lidar com o medo. E o medo começa a crescer, começa a gerar uma energia. E você precisa lidar com aquele caos porque ele é seu. E você não criou recursos, você não criou um espelhamento em você. E agora entra o cuidar da criança interior. Então, pensa assim, 50 mil a 70 mil pensamentos por dia você tem, tá? Um ser, quanto menos pensamento, mais iluminado tu é, tá? Um ser iluminado tem pouquíssimos pensamentos. Quanto mais mundano, mais pensamentos. 50 mil a 70 mil pensamentos que são reciclados. Um pensamento leva outro pensamento, que leva outro pensamento, que leva outro, né? Como é que você vai ser diferente? Se você não interferir de forma consciente na sua educação interior. Não tem como você conquistar coisas diferentes se você não mudar a sua personalidade. E não sou eu que só falo de mudança de personalidade. Tem o Joe Dispenza e tem muitos estudos que a gente fala, que falam sobre mudança de personalidade. E uma das mudanças de personalidade é eu entender quem eu quero me tornar. Mas lembra,
quem eu quero me tornar não significa que eu não vou honrar quem eu sou hoje. Mas quando eu descubro que eu fui educada para ser obediente, que eu fui educada para isso, que eu fui educada para aquilo, e isso é meu trauma, eu preciso me educar. E eu preciso inserir, na verdade, um set novo de pensamentos. Ou seja, muitos pensamentos diferentes. E eu preciso aprender a lidar comigo e com as minhas emoções e com meus gatilhos de uma forma consciente. Porque se eu apelar para vício, se eu apelar para o caminho fácil, eu não vou mudar meu resultado. E mudando a minha personalidade através da minha criança interior, porque ela que guarda a personalidade e a regeneração da personalidade, ela é o arquétipo de transformação da personalidade, eu consigo mudar minha realidade. Porque daí eu vou ser diferente. E eu vou começar a treinar. Porque o que é eu ser diferente? Por exemplo, eu tive pensamentos, né? E você também deve ter tido pensamentos que você pensa que não são seus, que são da sua mãe. E muitas vezes você se identifica com eles. E daí você começa a agir conforme eles. E aí você pensa assim, meu Deus, me tornei minha mãe, não queria me tornar. Então eu preciso me reeducar por dentro. E para eu me reeducar por dentro, eu preciso de um método. E eu preciso entender que o trauma, ele fez que a minha criança entrasse numa prisão, que tem um protetor da prisão e que ele é um guardião da minha vulnerabilidade. E esse protetor é o ego. Por isso que quanto mais a gente entra em contato com a nossa sombra, quanto mais eu quero me curar, mais ele cresce. E ele gera como se fosse um grande guardião, né? Ele é um grande guardião do castelo. E ele diz assim, aqui não, você não vai mudar. E ele vai começar a dizer assim, você não vai mudar, você não vai conseguir, isso é muito difícil, para com isso é perda de tempo. Então ele vai falar várias coisas, para com isso, nananana. Então ele vai aumentar. E aí, só que ele é uma ilusão, porque ele é um bicho-papão que tá em ti. E no lado oposto dessas falas, se você conseguir surfar por elas, ou seja, você escuta elas, você entende elas e você vai surfar por elas, você vai começar a curar o seu trauma. Tanto o trauma de resquício físico, né, que fica um resquício físico, quanto um trauma espiritual. Porque quando a gente tem a criança interior aprisionada, a gente tem no nosso espírito porções da nossa alma aprisionadas. Já ouviu falar em rituais xamânicos de retorno da alma ao corpo? Em que tribos elas fazem rituais para que a pessoa traumatizada receba o corpo? Inclusive tem aquele desenho, né, o Soul, em que tá o pessoal lá, né, bem workaholic, assim, perfeccionista, né? E aí eles fazem um ritual lá no quarto plano da existência e aí volta a alma e a alma volta e eu não quero mais estar aqui, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um curso de autoconhecimento, né? E aí eu fui trabalhar na corporação, eu fiquei um dia, no segundo dia eu tive a mesma coisa do bonequinho do Soul, né? Vocês já olharam assim, aí veio assim, eu posso escolher? Eu preciso ficar trabalhando nesse lugar? Não! E eu saí, né? Eu vou pedir demissão! E eu vou sair daqui! E azar das finanças! E vou ser feliz! E vou descobrir o que eu vou fazer da minha vida! Gente, era minha alma voltando! Era tipo, a alma, ela é muito mais explosiva, né? Quando ela volta pro corpo. Era isso, era eu começando a me curar. Era eu começando a tipo, uau, eu não preciso ficar aqui! E é isso que acontece quando a gente tem o trauma. O trauma, ele faz com que a gente ache que não tem escolha. E a gente tem escolha. Mas ficou registrado bem dentro da gente, nas nossas entranhas, que a gente não tinha escolha. Porque lá no passado, a gente não teve escolha. Por isso que a gente precisa se curar. Para que eu consiga escolher. E eu queria contar um pouquinho como eu entendo a cura do trauma, tá? Só para ficar bem claro. E por que o método EC é bem efetivo. Porque se a gente, por exemplo, olhar pro trauma só falando dele, pode ser que a gente se retraumatize, né? Contar detalhes, coisas ruins, né? Se a gente não olhar pro trauma também de uma perspectiva espiritual, pode ser que a gente negue ele, certo? Ah, não, aqui eu mereci isso, porque em outra vida eu fiz isso, e é isso, é karma, ponto, né? Ou tipo, não, é um grande aprendizado pra mim, mas no final não tem aprendizado nenhum, né? Se eu olhar pra uma perspectiva só física, eu vou fazer um negócio só físico, pode ser que eu não consiga ressignificar
o trauma ele precisa ter uma linha tênue entre junção do físico, junção da mente, junção do físico, da mente, da emoção e do espírito. E nessa intersecção perfeita eu consigo assimilar uma camada traumática. Então eu preciso, primeira coisa, se quer curar do trauma, observa teus pensamentos e pergunta, são pensamentos da minha mãe, do meu controlador? São meus mesmos? De quem são esses pensamentos? É do meu chefe? De quem são esses pensamentos? Observa isso, porque isso já vai te ajudar muito em qualquer trabalho de expansão. E aí, quando eu já contei essa história dentro do Stories, tá? Inclusive, eu fiz um post que foi, assim, super polêmico. Nossa, gente amando e gente odiando. Foi maravilhoso, porque teve a ver com a minha experiência. Procrastinação nos exercícios físicos pode estar conectada ao fato de ter sido humilhada. Por quê? Porque eu estava com bastante resistência de ir pra academia. Puxar ferrinho, né? Malhar o glúteozinho. Mas eu pensei, não, mas eu vou encarar isso aí. O que quer que aconteça, eu vou observar, né? E eu fui pra academia. Dito, né? Aí fui lá, malhei. Aí num dia, eu fui na academia e o moço disse assim, tinha um exercício novo que é o agachamento. É um exercício de agachar sem o aparelho, tá? E aí, eu simplesmente não consegui agachar. Aí, o que aconteceu? Lembra do meu semblante pra você, que você disse assim, ela tá com cara feia pra mim, ela tá me ignorando, né? O cara começou a fazer uma cara tipo, você não tá conseguindo fazer, sabe? Aí aquilo ali, meu Deus, já começou meu corpo começou a suar, né? Frio assim. E eu me sentindo humilhada por dentro. Meu Deus, eu não consigo fazer, que pateta que eu sou, né? E o trauma vindo à tona. E eu observando tudo isso, dele disse assim, senta aqui, senta no banco. É meio rudezinho, né? Não é muito educadinho não, mas tudo bem. Vamos dar, né? Vamos dar aqui uma continuidade. Senta nesse banco e se agacha. Senta, né? Levanta. É assim, Evelyn, né? Como assim? Sou idiota, não consegue agachar? E daí, eu fiquei super constrangida, né? Com o tratamento dele. E ele também tava debochando de mim, o mocinho, né? Meu antagonista. Meu mestre espiritual, ele tava me mostrando meu trauma. Mas na hora eu não sabia, na hora eu tava só me sentindo humilhada. E aí, eu tive um insight. Eu disse, mas isso não tá normal. Por que eu não consigo fazer esse movimento de me agachar? Quando eu tive esse pensamento, veio toda a minha história. Não a minha história, né? Mas veio a história deste trauma, desse movimento interrompido. Então, essa história foi que quando eu tinha 12 anos, eu estava agachada na igreja. Aquelas épocas que tu faz doutrina, né? Que tu faz doutrina, eu acho que eu era uma religião aí, não sei se é evangélica na época, pra ganhar aquelas festinhas, sabe? Bonitinha, de branquinho, né? Aquelas coisas assim que eu adorava, aquelas festas. E aí, eu tava agachada. E um menino da mesma idade, um pivete, pegou e botou o pé atrás de mim, nas minhas partes. Eu tomei um susto. Veio uma onda de humilhação e vergonha, né? Uma onda energética. Eu olhei e o que eu internalizei? Eu sou culpada. Eu merecia isso. Eu sou suja. E travei meu movimento de ficar agachada. E aí, olha só, 32, né? 12 anos, 20 anos depois, na academia, mentora, terapeuta holística, focada na cura do trauma. Vou lá malhar pra ficar bem, pá, né? Me agachei e não travou. E aí, o meu antagonista, né? Que era um homem, né? Então, perceba como o trauma, ele busca uma solução em algum lugar. Veio, né? Ficou debochando de mim, ficou rindo. Como é que não consegue fazer isso, né? Sua pateta. Só faltou dizer isso, né? E eu tive todo o insight. E aí, claro, daí eu usei o método SCI pra conversar com essa menina de 12 anos, sentir a onda de vergonha sair do meu corpo, finalmente, depois de 20 anos alojada, essa onda de vergonha no meu corpo, essa onda de humilhação no meu corpo. E hoje eu empino o bumbum que nem a Anitta! Hoje não, não é tanto, né, gente? Mas assim, eu consigo agachar, empinar o bumbum. Agora eu posso ser sexy. Tá, gente? Então,
é mais ou menos assim que a minha vida é, mais ou menos isso que eu ensino no método DCI. Como você pode... Porque assim, agora eu tenho ferramenta, então se vem algo, eu não fico mais brava. Antes eu ficava brava, mas tá vindo, droga, que saco, né? Quero só uma cura, né? E aí o trauma, ele é curado por esses gatilhos, e os gatilhos são seus mestres, né? Seus gatilhos são seus mestres. Então, esses gatilhos, eles vão te convidando a você voltar a ser você mesma. Então, se quando eu tinha 12 anos eu internalizei, eu sou culpada, eu sou suja, eu mereço isso, eu preciso cuidar disso em mim, porque isso vira uma sombra em mim. Isso alojou em mim várias formas, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E eu vou agora me curar. Então foi muito importante pra mim, eu até fiz, no dia que eu postei, né, esse post que foi super bombástico, eu fiz nos stories, um monte de gente veio falar comigo, né, se emocionou, um monte de gente veio trazer as suas histórias de abuso sexual, né, e quase que todo mundo, né, mulheres, teve algum tipo de abuso sexual na infância, né, não é assim, não é, infelizmente é o que acontece, né, gente, você sabe, infelizmente é o que acontece. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com as suas sombras, né? Elas não sabem lidar com as suas sombras, elas não sabem lidar com a sexualidade saudável que existe, né? Há muitas distorções. Então, o método DCI e tudo que eu trago, assim, do trauma, é pra gente curar o trauma. Pra eu não ficar mais refém dessa onda de vergonha. Então, quando você se sente humilhada na vida adulta, não é normal. É um trauma. Não, entende? Não é assim, não, Evelyn, é assim, se aquela pessoa fez aquela cara feia pra mim, eu vou me sentir humilhada. Não, íntegra. Não é normal. No sentido assim, é natural que esteja acontecendo contigo porque tu tem um trauma por trás. Mas o instinto mesmo é tu se sentir bem. É a cara feia do outro, não é sua, né? O instinto é se sentir bem. O instinto é tipo, tu fez cara feia pra mim, né? Eu não tô nem aí. O instinto nosso de adulta é se sentir bem, mas se existe essa criança, se existe essas cápsulas de trauma em ti, é como se elas explodissem quando vem um gatilho. Então eu tinha uma cápsula de trauma no meu quadril, né, onde bem no meio das minhas pernas, o pé do menino, né, colocou ali, eu travei meu corpo, morri de vergonha, né, deu uma onda de vergonha, fiquei travada. E qual é o trauma? O trauma foi que eu não contei pra ninguém, internalizei que eu era culpada e que eu era suja e que eu merecia isso. E eu não era uma criança, antes eu fosse, né, aquela criança que assim, que é, guri? Vem cá, vou te bater, ô seu peste, né? Se eu fosse ainda essa criança, que eu não era essa criança, por quê? Porque eu fui educada pra ser uma boa menina e pra, né, infelizmente a fase de Jesus Cristo, né? Você vire a face, né? Quer me dar um tapa, dê. Tanto é que me dava um tapa e eu não dava de volta, né? Porque eu fui educada assim. Eu fui bem educada assim, então eu não conseguia me defender. E aí, eu quero, antes da gente ir terminando essa live, eu quero trazer uma pergunta. Eu não sei bem como é que foi a pergunta, mas aí ela perguntou, e se a criança foi invisibilizada? E se a criança tem medo de ser punida? E eu não consigo dizer não. Eu também era assim, né? Eu era aquela que, tipo, pode me dar um tapa, eu não vou me defender. E quando eu, energeticamente, ia acessando a minha raiva, o meu protetor falava assim, isso vai te levar pro inferno, isso não é evoluído, né? O protetor, controlador, já dizendo, não, por quê? Porque eu fui educada que eu não podia ter raiva. E como é que eu vou ter um instinto de defesa, né? Um instinto de tipo, isso aqui é meu, né? Limites pra ti. Se eu não tenho um pouco de raiva, como é que eu vou ser um ser humano inteiro se eu não posso acessar a minha raiva? Então eu fui fazendo esse trabalho também do retorno com a minha raiva. E você também, quem tem essa coisa de se sentir vitimizada, quem tem essa coisa de sentir que não tem como se defender, que se sente meio fraca, então a raiva, ela ficou reprimida. E aí você precisa, daí que a gente entra, né? A partir do método da CI, você começa a simbolicamente a fortalecer esse lugar instintivo de defesa. E aí, quanto mais você simbolicamente se fortalecer, é como se fosse um músculo, um treino, né? Já viu que quando a gente treina algo,
quando a gente vai executar algo, a gente fica boa. Tanto é que os melhores atletas, né, de natação, de basquete, eles mentalizam a bola indo na cesta, né? Eles mentalizam tudo, né? Todo passo, para que quando eles vão executar, isso se dê. Então, o método ECEI, ele serve para isso. Ele serve para que você crie novas respostas, né? Com as ferramentas que eu trago, com o objeto projetor, com o rastreamento do corpo, com a conversa com o eu superior, com várias, para que você, na hora da vida real, né? Vida real oficial, você consiga criar uma nova resposta instintiva. E isso muda a realidade. Porque no momento que tu, ao invés de bancar a boazinha, você dá limites, algo muda. Então você muda a realidade mudando a personalidade. Mas pra isso precisa treinar. Então não é de um lugar de tipo, Eve, fui mal educada. Né? Eu também fui mal educada, né? Me educaram errado, me educaram tudo errado. Eu também. E agora, o que a gente vai fazer, né? Vamos juntas melhorar isso. Pra quê? Porque eu preciso melhorar, então eu preciso treinar. Então toda terapia, tá? Seja com método, tá? Seja que você queira entrar no método, seja outra terapia, seja uma outro tipo de cura, tudo isso, se você perceber, é pra você criar novas respostas. Né? Espero que seja, né? Espero que a terapia que você faça seja pra você treinar novas respostas. E aí quando eu treino novas respostas, o meu corpo, ele automaticamente ele vai aprender a criar novas respostas. Faz sentido? Porque senão a gente não é pra... O vitimismo ficou na infância, né? O vitimismo e a nossa impotência ficou na infância. Mas agora é o momento de dar a volta por cima. E a volta por cima não é a volta do teu ego, não é o que eu também te falei pra ti. É uma volta da tua integridade, de eu defendo o meu direito, esse corpo é meu, né? Não há nada que precisa... Não há nada que digno de ser humilhado, não há nada que vergonhoso, eu posso empinar meu bumbum. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, não tem nada a esconder, não tem nenhum segredo a esconder. E aí eu quero trazer pra vocês algumas informações que me veio perante curas que eu tive, que eu quero trazer pra vocês sobre o trauma, tá? Essas informações foram canalizadas por mim, através de mim, através da minha centelha, tá? São algumas informações pra dar pra vocês, que é assim. O trauma, ele consome muita energia inconsciente. E ele inunda o presente, trazendo o passado não resolvido. Então, você tá no aqui no agora, você olha pra minha cara neutra e você diz assim, me sinto ignorada. Rapaz, tava ignorando você não, mas você se sentiu assim, né? Você se sentiu ignorado. Então, aí existe algo emocionalmente, né? Ficou uma ferida emocional que ninguém me vê. Eu não sou vista. Então, eu preciso aprender a me enxergar. Eu preciso aprender a botar a lupa em mim e me saciar, me enxergar. Para quê? Para que, se alguém não me olha, né? Ou se alguém parece que me ignora, eu não fique engatilhada, certo? Deixa eu ver aqui. Dá pra evitar os gatilhos, né? Porque eu botei assim, dá pra evitar os gatilhos emocionais? Dá pra evitar? Evelyn, eu não quero viver uma vida de gatilho. Aí eu respondo pra ti, sim, dá pra evitar. Dá pra você sair do seu emprego, você sair da casa dos seus pais, você parar de se relacionar com pessoas que têm traços parecidos com a das pessoas que te machucaram. Você pode viver numa redoma, mas mesmo assim você vai se engatilhar com a sua própria mente. Então, o ideal é você realmente não ficar num ambiente traumatizante muito. Se você tem um emprego retraumatizante, eu recomendo muito que você busque hoje fazer uma consciência de mandar o currículo para um outro lugar e sair desse lugar que te retraumatiza, porque isso, sério mesmo, até mesmo tem um guru que é o Ram Dass, né? Ram Dass, ele já faleceu e eu adoro ele. E ele falou assim, você acha que está evoluído, né? Você acha que está iluminado? Então passe o final de semana com seus pais, né? Porque o nosso corpo, a nossa fisiologia, o nosso inconsciente, ele lembra tudo, né? Então, mesmo que já papai e mamãe já mudaram, todo mundo já se diz que se perdoou, todo mundo fez lá um ritual de cura, mesmo assim nosso corpo lembra. Então, pra você não é um mestre espiritual não, tá? Ainda.
Você não tá iluminada, não. Então, pra melhorar do trauma, é importante, às vezes, tu olhar o teu ambiente e dizer assim, tá, eu quero mudar aqui dentro, mas eu também talvez tenha que fazer algumas mudanças aqui fora. E quais mudanças aqui fora eu posso fazer? Porque uma coisa que acontece com quem tá traumatizado é esse lugar de tipo, acha que as coisas são assim, não pode ter uma nova saída, que nem eu. Aí eu fiz 2 cursinhos de autoconhecimento e aí eu despertei e descobri que eu podia sair dessa. Me falaram que eu tinha escolha, né? E eu acreditei, nossa, eu tenho escolha, eu posso sair dessa. Então eu achava, né? Eu tinha não, eu vou morrer aqui pra sempre, vou trabalhar aqui nesse lugar pra sempre. Não é assim, né? Não tem nada a ver. Então, hoje eu quero trazer as boas notícias. Você tem escolha de sair do lugar que você tá. Por mais que você precise de um salário, você, sério mesmo, o universo, você dá um jeito, né? Manda currículo pra alguém, manda assim, beijo, currículo aqui, ó, maravilhoso, faz um axé bom nesse currículo. Conversa com uma amiga, pede pro universo trazer uma pessoa que vai te dar um emprego num lugar que não vai te retraumatizar tanto, porque assim, realmente tá num lugar que não vai te retraumatizar tanto, ajuda muito a sustentar as curas dentro de ti, tá bom? Porque imagina, se eu faço o que eu faço e tô sempre com gente que fica me xingando todo dia, Evelyn é isso, Evelyn é aquilo, né? Já basta os haters no Instagram. Mas em geral, eu preciso da minha família, eu preciso de pessoas muito legais ao meu redor, porque assim a gente não nasceu pra ficar recebendo, né, ódio, chibatada dos outros. A gente recebeu pra se conectar, pra se amar, pra gente estar juntos, pra gente construir juntos, né? Então o trauma, ele faz com que o nosso inconsciente busque lugares familiares da infância. E hoje eu quero dizer pra ti que se o lugar que você tá trabalhando, ou se o seu relacionamento que você tá não tá legal, tá te traumatizando, e integrar você tem escolha. Eu sei que às vezes dá medo ficar sozinha, eu sei que dá medo mudar. Eu mesma tenho um lema, tá? Um lema que é vai cagada mesmo, se cagando toda. Até porque quando a gente tá com medo, o nosso sistema nervoso ativa no modo fuga, então dá dor de barriga, né? E eu digo isso, vai mesmo, vai com medo mesmo, porque tu tá mobilizando energia. E é isso, tá? Isso é uma coisa muito importante, assim, pra eu dizer, tá? Porque não vai dar pra gente evitar ter gatilhos. Então, não dá pra eu evitar ter gatilhos, então o que eu vou fazer? Eu vou criar ferramentas, vou criar antídotos dentro de mim pra lidar com meus gatilhos e vou criar consciência. Tá, ok. Isso é a cura do trauma. Então, o que acontece? Quando o teu trauma ele tá muito oculto, ele fica ativado. É como se ele fosse uma bomba relógio. Então, ele só tá esperando um gatilho. Então, ele só tá esperando a cara da Evelyn. Ele só tá esperando a cara neutra da Evelyn. Ai, não gostei dessa mina. Eu não gostei dessa mina, não. Olha a cara dela ali. Né? O trauma tá ali dentro de ti, ativado. O trauma é de ter sido ignorada da infância, né? Então, ele tá oculto e ele fica ativado. Assim, sabe? Então, ele tá como se fosse uma kriptonita, tá? Vamos trazer essa metáfora? A kriptonita é aquela do super-homem, né? E, então, assim, essa kriptonita, ela vai agora ativar quando vem um gatilho. Então, o que acontece? Quando eu fico sem querer curar meu trauma de forma consciente, eu não quero curar, eu não tenho trauma, eu tô bem. Ou tipo, não vou investir, eu não quero ver nisso, eu não quero olhar pra isso. Não. O trauma, ele fica enterrado, tá? E aí, quando ele fica enterrado, você tem mais... a tua energia fica presa pra te proteger. E não te sobra energia pra criar. Por isso que muitas pessoas procrastinam. Porque tá tão... Sabe? Tá tanta coisa dentro de ti, teu sistema nervoso tá tão sobrecarregado, o teu espírito, a tua alma, ela precisa soltar, que você tá com energia presa, então você tá em modo proteção. E quando você tá no modo proteção, é quando você fica muito crítica, tá? Você fica muito crítica, você fica muito perfeccionista, você fica muito evitativa, muito independente ou muito dependente, tá? Então, o trauma, ele fica oculto. E aí, quando ele fica oculto, consome uma grande energia. Consome muita energia vital. Então, se tem muito sono, muito cansaço, faz uma coisa, faz tudo se arrastando, tá? O trauma, ele gasta muita energia por experiência própria. Quando eu integro um trauma, quando eu olho um trauma, quando eu curo um trauma, seja eu comigo mesma, porque eu faço muito cura comigo, seja eu acompanhada de alguém, eu saio cheia de energia. Me sobra energia pra realizar.
Entende? Então, às vezes você pensa assim, poxa, mas o que que eu tenho? Daí você fica crítica com você mesmo. Mas, poxa, eu devia ter mais energia. Mas, poxa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô muito velha. E não é. É o trauma. Tá? É o trauma. Ok. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a questão do espírito, tá? E da criança interior curada. E eu quero agora saber de vocês, se vocês gostaram da live, se a live fez sentido. Eu vi que algumas pessoas, eu não consegui responder uma a uma, mas eu vi que algumas pessoas falaram que a live mexeu muito e que a pessoa ficou com vontade de fugir. Se ela estivesse dentro do método, eu ia dizer assim, dá uma caminhada, dá uma, né, parecida, caminha e volta aqui, né? Tira o bumbum da cadeira, caminha e volta pra live. Porque é isso, tem alguma coisa pra mexer, né? Tem algum conteúdo que tá vindo, tá emergindo, e isso é normal. Como eu sou uma pessoa que já naveguei muito no meu inconsciente, já naveguei muito no meu trauma e no trauma de muitas pessoas, então o meu campo, ele permite que o teu campo mude. Então o meu campo, como eu já acessei muitas coisas, já tive bastante inspiração, né? Então esse meu campo, ele permite automaticamente que tu acesse teu campo. Então por isso que os materiais, eles vão vindo à tona. Não é à toa, não é coincidência, né? Não é coincidência. E aí, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, tá? A reconexão. Eu vou fazer alguns exercícios também de reconexão. Eu vou abrir amanhã as inscrições do método ACI, da pré-inscrição do método, tá? Que é a minha formação holística na cura do trauma e da criança interior. É a primeira do Brasil, a primeira no Brasil que une a espiritualidade junto com partes que tem um pouco mais científico, junto com partes também emocionais. Então, é a primeira formação. E você pode se auto-aplicar, né? Todo o conhecimento da formação que você pode se auto-aplicar. Então, fica com a gente na live de amanhã, tá? E é muito importante que você venha amanhã, tá? Porque a gente vai ter essa possibilidade de mudar alguma coisa. Eu vou trazer um exercício, uma prática. Justamente eu não quis trazer muitos exercícios práticos nesses primeiros 2 dias para você ter esse conteúdo, esse conhecimento primeiro, para entender o que vai acontecer depois, né? Então, amanhã a gente vai ter tipo uma meditação um pouquinho mais conectada ao método SCI, tá? Uma meditação de regulagem do sistema nervoso e também uma meditação para encontrar esse lugar espiritual seu que você tem aí, que eu também tenho, tá? É bem aqui, tá? Não sei se conhece, seu coração, prazer, de coração para coração, tá? Então, é nesse nosso lugar sagrado, né? Nessa parte nossa que conecta com tudo, o que a gente precisou fazer, esconder esse nosso coração, né? O nosso coração, às vezes, a gente esconde ele porque não tinha ninguém ali disponível para nos amar como a gente queria, né? Como a gente gostaria. E agora a gente tá cheio de amor para dar e a gente precisa soltar esse lugar, né? Soltar esse meu coração pra mim, me abrir pra mim. E então, falando aqui das idades, a Ana tá passando mal, quer trazer um pouquinho, Ana, que tu tá sentindo? Às vezes acontece, gente, autoconhecimento é assim, tá? Quando vem muita informação, aí tu pode dar um tempinho, tomar uma aguinha, relaxar, soltar a live, se quiser depois assistir de novo, tá? Porque às vezes é muita informação mesmo, né? Como eu tô dando essa live pra muita gente, eu não sei o que cada um tem de nível de consciência, eu também não sei o que cada um já fez de trabalho de expansão da consciência. Então, quando a pessoa não fez nenhum trabalho, essa live ela é muito forte mesmo. E até pra quem já fez trabalho, até pra mim que faço trabalho, a live foi forte. Então, realmente, né? Desde ontem, vamos ver. Fez total sentido pra mim. Desde ontem estou sentindo muito forte tudo que você tá falando, estou tremendo tanto. Então, quem tá tremendo, o Ernesto tá tremendo, é importante deixar, porque isso é uma descarga do teu sistema nervoso, tá? Então, é só uma questão, realmente tá mexendo no teu trauma, no que tu tem aí guardado. Então, só observa esse tremor sem ficar julgando ele, sem julgar ele, sem tentar entender ele, entendeu? Sem tentar racionalizar em cima. Deixar a mente assim, mente, vai fazer conta de matemática e deixa eu aqui no meu processo, tá? Porque às vezes é assim mesmo. A psico só conseguiu entrar agora. A Miranda, as peças foram encaixadas. Era pra eu ter vivido tão bem, tá? Então a gente precisa... amanhã eu vou falar um pouquinho sobre auto-perdão também, tá, Judy?
Quando a gente sente que a gente passou muito tempo se açoitando. Que bênção. Eu sinto um aperto no peito, às vezes sinto essa região bloqueada. E isso pode ser o trauma. Ok. Nunca tinha ouvido tanto sobre trauma oculto, faz muito sentido. Isso. Me fez pensar no meu relacionamento. Ficamos numa dinâmica de um retraumatizar o outro e nos apoiando ao mesmo tempo. Relacionamentos, eles são os relacionamentos, eles são uma reencenação, né? O namorado se torna o pai, né? Ou às vezes o namorado se torna a criança e aí você se torna a mãe dele, ou você se torna a filha dele. E nesse lugar vocês vão recriando situações da infância para fim de se curar. É bem comum isso acontecer. Até falei com uma íntegra que quando começa a estudar autoconhecimento e a pessoa fica assim, meu Deus, eu não posso projetar meu pai no meu namorado, né? E como eu faço isso? Eu falei assim, para com isso, deixa projetar, faz parte da vida a projeção, né? Às vezes tem gente assim que fala assim, eu vou fazer um MetaSei contigo, né? Aí projeta uma mãe em mim, né? Aí daqui a pouco eu não olho pra ela fica, minha mamãe me ignorou, né? Aí eu fico brava com a Evelyn. Mas é que não é, porque projetou a mãe. E eu também faço isso, tá? Então às vezes a gente projeta algo no outro e faz parte, a gente não tem como controlar isso, é inconsciente, né? E amanhã eu vou falar um pouquinho, então, acho que é importante que a Ana trouxe, tá? Que eu não tenho memória do trauma, mas acho que está relacionado a algo sexual. Então a gente não precisa ficar, como é que eu vou dizer, Ana? A gente não precisa ficar buscando, tá? O que aconteceu comigo, né? Porque isso pode machucar às vezes, né? Mas é importante observar no dia a dia os sentimentos e os gatilhos. Quando eu fiz aquele exercício da face, né? De olhar pra você, ali você já vai ali você já vai perceber que você tem alguma coisa oculta, tá? A gente pode rastrear o trauma pelo presente, tá? Pelas emoções no presente, pelos sentimentos no presente, tá? Então, não necessariamente precisa ficar cavocando e abrindo portas pra quê, né? Pra que tu abrir algo que ainda você não tá pronta? Então, a nossa consciência, ela é muito inteligente. Então, ela vai trazendo as coisas que você tá pronta pra resolver na hora que você tá pronta pra resolver. Porque a minha consciência, ela não traz coisas que eu não tô pronta. Mesmo que eu insista. Mas quando eu tô pronta, abre a porteira. Quando eu tô pronta pra quê? Pra processar. Tá? Então, isso é muito importante. Também você entender que existe uma inteligência. Por isso que às vezes pessoas vão buscar cura e acabam se retraumatizando. Porque fica futricando, mas a pessoa não tá pronta pra integrar, ela não tá pronta pra ancorar. Por isso que eu falei, o primeiro passo, se você quer realmente entrar nessa jornada de autocura e de ajudar o próximo, o primeiro passo é o passo de observar a mente, tá? E aí, quero ver quem vai estar comigo aqui amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar sobre essa reconexão com a essência, quando a gente consegue burlar o trauma, né? Consegue integrar ele. O que acontece? Né? O que acontece com o meu espírito? O que acontece com a minha vida? Tá? Então eu vou trazer isso, vou trazer uma meditação guiada baseadas no ensinamentos do método SCI. Então vai ter um trabalho para fazer, tá? Então eu espero que você esteja junto comigo. E amanhã eu vou abrir a pré-inscrição com o desconto especial pro método SCI, pra formação, tá? Então se você quer participar desse desconto, o link tá dentro da bio, tá? Dentro da bio do Instagram tá o link. Vale a pena entrar no grupo? Vale, tá? Porque às vezes você pensa assim, mas eu não sei se eu vou querer essa pré-inscrição. Tudo bem, entra igual, porque é lá que você vai receber o link de desconto. Daí você pode analisar a oferta, tá? Aí você pode analisar e ver se isso faz sentido pra você, porque é importante você estar no grupo. Se você não tá no grupo, você não vai ter o desconto, tá? Além do desconto, vai ter um bônus bem legal que a gente preparou pra vocês. Amanhã é 12/12, tá? Gi, Miri L, maravilhosa, Eve, sempre uma inspiração, te amo. Delícia, te amo, Mi. Um amor de volta, tá? Então tá, íntegras. Ó, minha face aqui plena, serena. Tá? Agora vamos brincar aqui um pouquinho. E aí, gente, eu vou dar um tchauzinho e eu vou fazer uma carinha pra vocês. Aí, como é que vocês se sentem? Vamos pegar uma luzinha aqui, tá? Tchau, tchau. Como é que é isso pra ti?
Eu tô falando uma coisa boa pra ti, com os olhinhos, tá? Tenho acompanhado seu perfil e me sentindo acalentada com seu método. Explica muita coisa. Tranquila. Sim, mas isso é um julgamento. Como você se sente, tá? É que eu não sei, a Camila, acho que ela não entrou antes. A gente tava com uma brincadeira, Camila, de ver como a cara, como a pessoa sente dentro dela com a minha carinha. Vai ficar tudo bem. E vai, Ana. Sabia que vai? Me senti acolhida. Eu sinto gratidão. Lindo, muito aconchego. Sabe o que eu tava pensando? Eu pensei assim, eu fiz assim, eu vou pensar que eu te amo, né? Eu pensei assim, eu vou tentar dizer com meus olhos que eu amo essa pessoa que ela tá me olhando. Porque ela sou eu, né? Aí eu pensei nisso e aí eu me concentrei pro eu te amo vir pros olhos. Vou dar pra você, ó, essa dica. Quer conquistar o gatinho? Em vez de tu pensar assim, eu te quero, né? Eu te quero aqui, ó. Aí tu começa o olho dizer eu te quero, né? Ai, ó, dica de crush, tá? Daí a gente se vê amanhã, 12h12, tá? 12h12 e amanhã a gente conversa mais sobre isso. Um grande beijo, egrégora, e até a próxima!